A Ucrânia ataca de forma implacável, e as tropas russas estão em um cerco sem precedentes em Nicola. Sem comida, sem água e com drones ucranianos destruindo tudo que tentam fazer, a rendição parece ser a única saída. Moscou pode não ser capaz de resgatar seus soldados, e a derrota se aproxima. Quer entender como a Ucrânia está virando o jogo? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos detalhes dessa guerra que pode mudar tudo. As tropas russas e norte-coreanas em Nicola estão em uma situação extremamente difícil. Imagina o desespero de um soldado, sabendo que não há chance de fuga, e que está cercado por forças ucranianas que estão completamente preparadas. Sem comida, sem água e sem qualquer forma de escape, a sensação de claustrofobia e impotência se instala de forma implacável. Para muitos, isso é o fim do jogo. A missão já era, e as escolhas se tornam mais limitadas a cada segundo. Enquanto isso, a Ucrânia ataca de maneira estratégica, controlando todas as saídas e evitando qualquer tentativa de reforço. É quase como se as tropas russas e norte-coreanas estivessem em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento é monitorado de perto. Não há surpresas aqui, tudo está sob controle ucraniano. E isso é o que torna esse cerco tão implacável, a sensação de estar preso sem qualquer opção viável de escape. As tropas sitiadas sabem que o tempo está contra elas, e as consequências de um fracasso são inimagináveis. Os soldados, ao olharem para os companheiros de armas, começam a perceber que a chance de sobrevivência depende de uma única coisa: resistir o máximo possível enquanto esperam por uma solução que parece cada vez mais distante. O inverno ucraniano se aproxima, e o cerco se torna ainda mais mortal. Com cada dia que passa, os estoques de comida e água diminuem, e a resistência mental e física das tropas fica cada vez mais comprometida. Eles sabem que o cerco não é apenas uma prisão física, mas uma guerra psicológica que pode levar à capitulação. E assim, a história do cerco implacável de Nicola segue. Se antes a guerra era travada em trincheiras e com ataques diretos, agora a Ucrânia ataca de cima, com uma precisão assustadora. Os drones ucranianos patrulham Nicola dia e noite, como predadores à espreita, esperando qualquer movimento das tropas russas e norte-coreanas. Cada tentativa de fuga ou reforço é detectada e destruída antes mesmo de ganhar forma. Para os soldados sitiados, isso significa que não há mais brechas, não há mais atalhos. Qualquer deslocamento pode ser o último. Os drones não apenas destroem alvos, mas também desmoralizam o inimigo. Imagine tentar atravessar uma zona de guerra sabendo que há olhos eletrônicos observando cada passo, prontos para lançar um ataque instantâneo. O efeito psicológico é brutal. Não importa quão bem treinado um soldado seja, a sensação de estar sendo caçado por uma tecnologia que não erra o alvo gera um pânico silencioso. E esse medo consome as tropas de dentro para fora, minando sua capacidade de tomar decisões racionais. Além disso, a superioridade dos drones ucranianos mostra como o campo de batalha moderno foi redefinido. Não são mais apenas tanques e infantaria ditando o ritmo da guerra. Pequenos dispositivos voadores, muitas vezes controlados a quilômetros de distância, agora têm o poder de decidir o destino de batalhas inteiras. E em Nicola, essa nova realidade se torna cada vez mais evidente e cruel para quem está do lado errado do ataque. Se o cerco e os drones já tornaram Nicola um pesadelo para as tropas russas e norte-coreanas, o inverno ucraniano chega para transformar tudo em um verdadeiro inferno congelante. As temperaturas despencam, os ventos cortantes fazem a pele queimar, e a neve cobre qualquer vestígio de esperança. A essa altura, a falta de comida e água já começa a cobrar seu preço. Soldados desidratados e famintos tentam racionar os poucos suprimentos que restam, mas a verdade é cruel. O corpo humano tem limites, e eles estão cada vez mais próximos desse colapso. O frio não é apenas um desafio físico, mas também um inimigo psicológico. Quando o calor do corpo se esvai e os membros começam a perder a sensibilidade, o moral das tropas desaba junto. Os soldados sitiados percebem que a guerra agora não é apenas contra um exército inimigo, mas contra a própria natureza. A Ucrânia ataca de forma indireta,
deixando que o tempo e as condições climáticas façam parte do serviço. Cada noite se torna uma batalha por sobrevivência, e cada amanhecer traz consigo menos soldados aptos a lutar. E se alguém ainda acreditava que um resgate viria, o inverno elimina qualquer esperança. As estradas congeladas dificultam qualquer tentativa de envio de reforços, enquanto o gelo impede operações aéreas eficazes. O isolamento é total. A essa altura, o que resta às tropas russas e norte-coreanas? Lutar contra a fome, o frio e o medo, enquanto Nikola se transforma em uma armadilha mortal sem saída. A Rússia tenta, mas falha. Convoy após convoy. Cada tentativa de enviar suprimentos para as tropas sitiadas em Nikola termina da mesma forma. Explosões à distância, fumaça no horizonte e o silêncio que confirma mais um fracasso. A Ucrânia ataca antes que qualquer ajuda chegue ao destino, utilizando inteligência avançada e artilharia de precisão. Os comboios russos são alvos fáceis, estradas previsíveis, pouca cobertura e um inimigo que monitora cada movimento. O resultado: nenhum reforço, nenhum mantimento, apenas mais destroços e um inimigo que fica cada vez mais fraco. Dentro de Nikola, a realidade se agrava. Soldados começam a dividir rações mínimas. Alguns já recorrem a medidas desesperadas para conseguir qualquer tipo de sustento. A falta de munição transforma os combates em desperdício, já que atirar significa gastar o que não pode ser reposto. E quando até os feridos deixam de receber cuidados básicos por falta de suprimentos médicos, a moral cai como um castelo de cartas. O frio corta, a fome dói, e a certeza de que Moscou não conseguirá salvá-lo se torna cada vez mais evidente. Para a Rússia, a humilhação cresce. O fracasso em romper o cerco de Nikola mostra não apenas a vulnerabilidade de suas tropas, mas também a superioridade da estratégia ucraniana. O que era para ser uma missão de suporte agora se transforma em um desastre militar. Enquanto isso, Kiev observa de longe, sem precisar sujar as mãos. A guerra moderna não é só sobre quem tem mais soldados ou tanques. É sobre quem controla o campo de batalha antes mesmo de um tiro ser disparado. A mente humana tem limites, e as tropas russas e norte-coreanas sitiadas em Nikola estão chegando ao seu ponto de ruptura. Cada dia sem reforços, cada noite sob frio intenso e cada tentativa frustrada de resgate corroem o psicológico dos soldados. O rádio já não traz boas notícias. Os comandantes evitam olhar diretamente para seus homens, e a pergunta inevitável começa a ecoar: Moscou nos abandonou. A incerteza se torna mais mortal do que as bombas, porque um soldado que perde a fé na própria missão se torna um fardo no campo de batalha. O desespero começa a se manifestar de formas sutis, mas devastadoras. Alguns perdem a disciplina, outros já não respondem a ordens com a mesma prontidão. E então, aparecem os primeiros sinais do colapso total. Deserção, insubordinação, nos casos mais extremos, confrontos internos. Quando um grupo percebe que não há mais saída, a ideia de rendição passa a ser discutida, mesmo sabendo que, para muitos, isso significaria traição à pátria. Enquanto a Ucrânia ataca de forma metódica e cirúrgica, o verdadeiro inimigo dentro do cerco não são os drones ou a fome, mas a própria dúvida que se instala nas fileiras. E o mais cruel de tudo, a Rússia não pode admitir esse fracasso publicamente. Para Moscou, resgatar essas tropas é mais do que uma necessidade militar. É uma questão de imagem, de poder, de não parecer fraca perante o mundo. Mas quanto tempo se pode manter essa ilusão antes que a realidade exploda como mais um comboio destruído na estrada? O relógio está correndo. E a única certeza dentro de Nikola é que, se o moral continuar caindo, a rendição pode ser apenas uma questão de tempo. A guerra moderna não é mais sobre batalhas épicas corpo a corpo, mas sim sobre estratégia, paciência e tecnologia. Kiev entendeu isso desde o início. Em Nikola, a Ucrânia ataca sem precisar desperdiçar tropas ou munição em confrontos diretos. O cerco é meticulosamente planejado, isolando as tropas inimigas, cortando suprimentos e deixando o tempo trabalhar a favor. Com drones vigiando cada movimentação e a artilharia de longo alcance pronta para impedir qualquer tentativa de resgate, os soldados russos e norte-coreanos estão presos em uma armadilha invisível.
mas fatal. Essa estratégia não é nova. Grandes impérios ao longo da história usaram cercos como armas letais. Na Segunda Guerra Mundial, Leningrado resistiu por quase 900 dias sob fome extrema. Agora, Kiev inverte os papéis e usa esse mesmo princípio contra os invasores. Sem comida, sem água e sem esperança de reforços, os sitiados vão se enfraquecendo a cada dia. A guerra não precisa ser decidida com tiros diretos se o inimigo já estiver derrotado antes mesmo de levantar a arma. Essa é a lógica do cerco. Não matar rápido, mas garantir que o adversário se destrua por conta própria. E o mais impressionante, essa abordagem está funcionando. A Rússia, acostumada a exibir força bruta, se vê impotente diante de um inimigo que simplesmente recusa o combate direto. Cada dia sem reação concreta de Moscou é uma vitória silenciosa para Kiev. E os soldados dentro de Nicola sabem disso. O tempo não está a favor deles. Se a Ucrânia continuar apertando o cerco com a mesma precisão cirúrgica, logo restará apenas uma escolha para os cercados: resistir até a morte ou se render. Mas será que essa decisão será tão difícil assim? Quando um soldado se vê sem comida, sem água, sem munição e sem esperança, sua mente começa a trabalhar contra ele. Dentro de Nicola, esse dilema já não é mais hipotético, é uma realidade cruel. A Ucrânia ataca sem piedade, não com balas, mas com o tempo, com o frio, com a fome. E agora, os soldados russos e norte-coreanos precisam encarar uma decisão que nenhum guerreiro deseja enfrentar: morrer de forma lenta e inevitável ou entregar as armas e aceitar o peso da rendição. A resistência ainda existe, mas é uma sombra do que já foi. Alguns soldados preferem lutar até o último cartucho, agarrados à ideia de que Moscou ainda pode salvá-los. Outros já não se importam mais, apenas esperando um fim que parece cada vez mais próximo. Nos últimos dias, relatos indicam que pequenos grupos tentam desertar, fugir no silêncio da noite, enquanto a vigilância ucraniana observa cada movimento. Mas fugir para onde? Cada estrada está bloqueada, cada tentativa de escapar vira um novo exemplo de fracasso. E enquanto os comandantes tentam manter a ilusão de controle, as fileiras continuam a se desmanchar. O que antes era um exército agora parece um grupo de sobreviventes à deriva. A rendição, antes impensável, começa a ser discutida em sussurros. Mas será que Moscou permitirá que seus soldados tomem essa decisão? Ou a Rússia fará o impensável para evitar que mais essa derrota manche sua imagem diante do mundo? A Ucrânia ataca com precisão, e a rendição das tropas russas parece iminente. O que você acha dessa estratégia? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando tudo sobre a guerra e seus desdobramentos.